tarde, estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde, pela querida Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Hoje, 29 de outubro de 2022, e é bom que esse programa fique datado, porque ele está acontecendo na véspera de um dos dias mais importantes do país, do Brasil, esse ano, por ser véspera da eleição majoritária em segundo turno, para decidir quem vai comandar os destinos, entre aspas, do Brasil pelos próximos 4 anos, a partir de 1º de janeiro. Espero que nós saibamos colocar neste posto a pessoa mais indicada para fazer com que o Brasil se alinhe às ideias mais progressistas do planeta. O programa de hoje traz um tema que não é novo no programa, inclusive o convidado já esteve aqui antes da pandemia, acredito eu que uns 4 anos atrás, e o tema, a gente hoje vai buscar atualizá-lo, o que tem de novo, num aspecto importante sobre a prevenção da saúde da humanidade, que é a atividade física ou os riscos da inatividade física. Uma outra palavra também que é bastante utilizada, que é o risco do sedentarismo. Nós vivemos hoje um momento sanitário de mudança, né? Hoje em dia, as maiores preocupações sanitárias são com as chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Há décadas atrás, as doenças infecciosas, portanto transmissíveis, elas eram motivo de imensa preocupação. Por exemplo, no século XIX, a tuberculose, que é uma doença transmissível, matou praticamente metade da população da Europa. Nós já vivemos outros momentos de outras pestes. A tuberculose era chamada de peste branca porque as pessoas ficavam muito anêmicas, mas tivemos outras pestes, né? Peste bubônica, enfim. A AIDS, no início da década de 80, foi também uma doença infecciosa e ainda é, mas aquela primeira década gerou uma mortalidade muito grande, e entre outras, né? Nós temos ainda chagas, nós temos hanseníase, nós temos algumas doenças negligenciadas, mas os últimos estudos, na última década, mostram que as doenças chamadas de não transmissíveis, elas estão representando agora a maior parte da mortalidade no planeta. A estimativa que se tem é que 72% das mortes no planeta são devidas a essas chamadas doenças não transmissíveis. Entre elas, doenças crônicas, né? Entre elas, a principal delas é o infarto, segundo o acidente vascular cerebral, o AVC. Terceira, a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Enfim, depois também, numa escala um pouco mais acima, vem os cânceres, né? Sendo que o câncer de pulmão é o que mais mata, mas tem uma série de outros cânceres que, como não são transmissíveis, a gente encaixa nessa sigla da DCNT. Para evitar as doenças crônicas não transmissíveis, uma das coisas que está ficando mais claras é que há necessidade de uma mudança de estilo de vida dos terráqueos, né? Então, boa parte dessas doenças crônicas são desencadeadas, a bem dizer, por um fator ambiental, um fator genético, mas fundamentalmente pela obesidade, pelo sedentarismo, pelo uso de tabaco, pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas, e encaixa aqui no nosso programa de hoje a chamada inatividade física. Eu não sei se o nosso convidado ele prefere falar pelo lado positivo ou pelo lado negativo. Se a gente tem que focar na questão da atividade ou forçar a barra
para alertar sobre a não atividade física. Mas eu trouxe aqui uns dados antes de apresentar para vocês o nosso convidado. Eu trouxe uns dados de um relatório publicado pela Organização Mundial da Saúde no dia 18 agora desse mês. Coincidentemente, esse nosso programa já estava agendado para ser hoje, mas eu, fazendo uma busca rápida no Google, encontrei esse relatório sobre atividade física 2022. E ele já abre dizendo que quase 500 milhões de pessoas vão desenvolver doenças cardíacas, obesidade, diabetes e outras doenças não transmissíveis atribuíveis à inatividade física. Esse é o texto literal da OMS, num período de 2020 a 2030. Ou seja, 500 milhões de pessoas vão desenvolver as doenças crônicas não transmissíveis dentro de 10 anos, num período de 10 anos, só pelo fato de serem inativas. E isso tem um custo absurdo de 27 bilhões de dólares. Somando esse período, então, 2020 e 2030, fala-se num gasto, num custo de 300 bilhões de dólares. Se a gente multiplicar isso por 5, a gente vai para casa do trilhão, né? 300 bilhões de dólares em 10 anos, se a gente não alterar exatamente essa questão do estilo de vida. Bom, o nosso convidado chama-se Ricardo Oliveira, ele é professor, ele é um profissional de educação física e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, aonde ele tem diversas atividades sob a sua responsabilidade, mas vamos considerar a principal delas. Ele é coordenador de um laboratório na universidade chamado LAVA, que é o Laboratório da Vida Ativa. Nós trouxemos aqui há mais ou menos um mês um antropólogo da UERJ também, que é de outro laboratório. Nós falamos sobre contrabando, nós falamos sobre feminicídio. Contrabando foi um outro colega da UFRJ. Mas falando sobre feminicídio, e lá eles têm também um laboratório chamado LAV, L-A-V, que é o Laboratório de Análise da Violência. Mas o nosso no programa de hoje vai se centrar no LAVA, que é o Laboratório da Vida Ativa. Então, Ricardo, para a gente dar início ao programa, fala um pouquinho de você, da sua formação como profissional de educação física, e depois até você me corrigiu num texto que eu escrevi dizendo que você era educador físico, né? E você não bota profissional de educação física. Mas, enfim, você desenvolveu, né? Fez mestrado, doutorado, e hoje coordena esse laboratório, como também é o responsável pela pós-graduação, né? Em ciência do exercício lá da universidade. Mas deixa você se apresentar, então, para os ouvintes. Bom, obrigado, Alexandre. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você de novo, depois de muitos anos, depois de uma pandemia. Né? A gente já vem tentando marcar esse encontro há algum tempo, né? E hoje a gente conseguiu, ainda bem. É importante estar aqui para falar de um tema que é realmente muito importante e que a gente vem se debruçando sobre ele há alguns anos, né? Bom, falando um pouco de mim, eu sou profissional de educação física. A gente costuma falar profissional de educação física e não educador físico, porque a gente entende a profissão como sendo algo que vai além do corpo, né? Você tem outras questões relacionadas à prática dessa profissão, além do físico propriamente, né? Então tem as questões culturais, regionais, etc. Assim como a gente, quando lida com as questões de alimentação, se preocupa com a importância da regionalidade, da cultura, do alimento, etc. É muito parecido quando a gente fala da atividade física, né? É importante respeitar não apenas a visão de uma atividade física ou do exercício físico, mas de práticas corporais que respeitam cultura, respeitam regiões diferentes de um país tão grande como o nosso. Então, de uma forma geral, o profissional de educação física abraça melhor esse conceito do que reduzir ao educador físico. Mas esse é só um detalhe. Não, mas é importante. Importante deixar isso claro, né? Mas enfim. Mas eu sou profissional, portanto, de educação física. Eu me formei há 22 anos atrás na UERJ também, estudei lá. E desde a época da graduação, eu, a partir do terceiro ou quarto período de faculdade, cheguei à conclusão já que queria fazer pesquisa científica na área.
E, de uma forma geral, fui buscando uma formação que foi sempre ligada aos aspectos da saúde, como que a atividade física ou a prática de exercício físico, de alguma forma, poderiam impactar positivamente a saúde das pessoas. E fui buscando caminhos nessa direção, comecei trabalhando e estagiando em hospitais, e isso me deu uma formação muito voltada para um olhar muito clínico num primeiro momento. Então trabalhei durante muitos anos com pacientes coronariopatas, insuficiência cardíaca e etc. Tive a oportunidade de trabalhar com reabilitação cardíaca durante alguns anos. Na época de mestrado e doutorado, tive orientadores que eram da área médica, de medicina do exercício, cardiologia do exercício. Tive a oportunidade de 2 anos para a Universidade de Stanford, fiquei lá no departamento de medicina cardiovascular também, com orientadores que faziam trabalhos na área da medicina cardiovascular, de um modo geral. Mas quando fui para lá, né, e essa acho que é legal de comentar, e aí a gente vai chegar... Estados Unidos. Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos. Né? E quando eu fui para lá, eu aqui ainda na época de mestrado fazia estudos mais fisiológicos, estudos da fisiologia humana, fisiologia do exercício ligada a como que o coração, como que o exercício regulava o coração, como que ele fazia o controle neural da circulação, como que essas coisas todas funcionavam e como que o exercício de fato fazia com que o coração funcionasse melhor, de uma perspectiva muito fisiológica, biológica, né? Uhum. Mas quando eu tive a oportunidade de ir lá para Stanford, eu fui exposto a uma outra área do conhecimento que até então eu não tinha, que era a epidemiologia clínica. Então, se eu aqui ainda estudava pequenos grupos, tentando entender mecanismos fisiológicos, biológicos, lá passei a estudar grandes grupos populacionais. E aí comecei a desenvolver estudos lá na universidade, avaliando 5 mil indivíduos, 10 mil indivíduos, 15 mil indivíduos, e o papel da atividade física não mais numa visão estritamente biológica e fisiológica, mas como que isso moldava comportamentos de saúde de populações, que é um pouco o que a epidemiologia faz. E isso me aproximou ao longo dos anos posteriores a Stanford, da saúde pública, inevitavelmente. Quando você entra na epidemiologia, isso te traz um pouco para a saúde pública, e da saúde pública isso de alguma forma também te aproxima inevitavelmente das políticas públicas de saúde. Então essa é um pouco a minha trajetória, uma primeira fase importante, uma visão mais clínica do exercício físico, os efeitos clínicos, biológicos, fisiológicos da prática de atividade física ou de exercício físico, e num segundo momento mais atual, uma visão mais de como é que a gente consegue fazer com que todos esses efeitos fisiológicos, biológicos, que hoje são muito claros para nós, né, e que têm efeitos positivos sobre diversas doenças, como é que a gente consegue fazer com que, uma vez reconhecendo esses efeitos, a população consiga ter acesso a isso e, de fato, se tornar mais ativa, porque é uma outra questão. É muito fácil a gente falar assim, olha, se torna ativo, você é sedentário, você não é, mas que condições as pessoas possuem nas suas vidas cotidianas, nas suas realidades, para, de fato, terem a oportunidade e o acesso a uma vida mais ativa. E isso quem responde melhor é a saúde pública e as políticas públicas de saúde. Você falou um pouquinho de você, né? Porque eu conheço a sua formação, e a gente aqui perderia metade do programa conhecendo seu currículo. Mas fala um pouquinho do laboratório em si, do Laboratório de Vida Ativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quando começou isso? Como é que é a ideia? O que vocês lá pesquisam e publicam? Que tipo de informação vocês extraem desse laboratório? O LAVA, né, o Laboratório de Vida Ativa, ele tem toda uma relação com essa trajetória, obviamente, né, com essa história. Em um dado momento eu comecei a ficar muito incomodado de tentar trazer o conhecimento científico, como que a gente conseguia transformar esse conhecimento científico e levar isso para a população, né? Sair dos laboratórios, sair do muro universitário e conseguir fazer com que todo esse conhecimento de fato traga impactos reais ao nível populacional. E isso foi me estimulando, me instigando falei, olha, a gente precisa criar aqui um espaço, um grupo de trabalho, né, uma linha de trabalho em que a gente comece a investigar melhor as relações de o que a gente poderia colocar num grande campo aí da promoção da atividade física e a relação dessa promoção de atividade física com a própria saúde das populações, né? Então o LAVA, de certa forma, ele se propõe a ser um laboratório e que procura investigar as relações entre a promoção da atividade física, como que a gente consegue aumentar o nível de atividade física da população, né? Que caminhos existem nesse sentido, e uma vez aumentando o nível de atividade física da população, que impactos isso traz sobre a saúde populacional. Então o LAVA ele surge um pouco nessa perspectiva de tentar... Surgiu? O LAVA ele surgiu mais ou menos, né, as suas concepções, as ideias originais de falar, agora preciso criar um espaço, etc., lá por 2016, por aí, 2017...
Era nesse momento que a UERJ estava vivendo uma crise, não era mais ou menos nessa época? 2017 foi um ano muito difícil para a universidade, sem dúvida. Tivemos atrasos importantes de salário, ficamos naquele ano com 3 meses, durante quase um ano inteiro, eram 3 meses contínuos assim, de atrasos salariais, foi de fato um ano muito difícil. Mas a gente costuma dizer lá na universidade, primeiro que não foi a primeira crise, certamente não será a última, mas a UERJ é muito grande, é muito forte, é uma das universidades mais importantes do Brasil. Ela hoje está ranqueada entre as 8 melhores universidades brasileiras, uma universidade pública consolidada que tem aproximadamente hoje 40 mil estudantes na universidade. 40 mil estudantes. É uma cidade, né? É uma cidade, é maior do que muito município brasileiro. E a gente sabe que a UERJ sempre se sobressai a esses momentos difíceis e se sai mais forte e mais fortalecida. Então, assim, foi um ano difícil, mas naquele momento, assim, da minha trajetória acadêmica, eu cheguei à conclusão que era importante abrir um espaço novo, trazer novos estudantes. Então, eu também, atualmente, coordeno lá o nosso programa de mestrado e doutorado, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte, que também nos abriu a oportunidade de termos os nossos próprios estudantes, pesquisadores, né, formação de recursos humanos em pesquisa, ao nível de mestrado, ao nível de doutorado. Então, o LAV ele surge um pouco nessa perspectiva de tentar trazer uma linha de trabalho que sai de uma visão exclusivamente clínica, biológica, que é toda uma fase inicial da minha produção acadêmico-científica, e trazer uma discussão mais ampliada para a saúde pública e para a política pública de saúde, sem deixar de lado a prática e a promoção da atividade física. Quem é que você inicialmente pensou assim, esse fulano, ou essa categoria, ou esse tipo de especialista deveria fazer parte do LAVA? Como é que você fez essa montagem de equipe? Bom, nós somos um laboratório de pesquisa científica que está dentro de uma universidade pública brasileira, né? Então há uma certa, um caminho um tanto quanto natural dentro da estrutura da universidade pública brasileira de você começar a montar um time de apoiadores e de pesquisadores que passam pela pós-graduação, né? Então hoje na prática do laboratório nós temos alunos que vão desde o nível de graduação, né? Mas não só em educação não necessariamente só em educação física. O LAVA, inclusive, ele se propõe a ser um laboratório, digamos, com uma visão muito multissetorial, em que a gente possa ter perfis de profissionais e projetos, fundamentalmente, que tragam pesquisadores que são de diversas áreas do conhecimento, porque nós entendemos que para promover a atividade física, várias áreas do conhecimento e campos do saber precisam ser trazidos para o debate, né? Então, poderia citar um exemplo prático de um projeto que a gente está coordenando agora no município de Volta Redonda, que se chama MOTIVE, que é uma abreviação de Mobilidade Ativa entre Escolares, MOTIVE, um projeto que está agora em campo essa semana, né? A gente vai ficar até o final de novembro coletando dados em aproximadamente 5 mil estudantes no município de Volta Redonda, mais responsáveis desses estudantes, mais professores, mais diretores, mais gestores públicos, em que é um projeto que foi desenhado a diversas mãos. E só para exemplificar, nós temos pesquisadores da geografia nesse projeto, em que fazem análises, por exemplo, de todo o entorno dos ambientes das escolas, através de análises via satélite, geoprocessamento, para saber, porque nós sabemos, por exemplo, Alexandre, que, e essa é uma linha importante do laboratório ultimamente, assim, como que a forma urbana, as características dos ambientes, das cidades, das ruas, dos bairros, como que isso determina a tua escolha por ser ou não ser ativo, né? Então nós sabemos, por exemplo, que o bairro de Copacabana, aqui onde estamos, né, tem uma característica interessante. Ela tem uma alta conectividade de ruas, né? Quando você olha um quarteirão, um bloco médio, a distância de um bloco, de um quarteirão médio daqui de Copacabana tem algo em torno de 200 metros. Então, quando você olha a Copacabana de cima, o que você vai ver? Uma grade, né? Em que as ruas são muito conectadas. Então, a Barra da Tijuca, por exemplo. A Barra da Tijuca, quando você olha um quarteirão da Barra da Tijuca, em média, isso tem 500 metros com uma baixíssima conectividade de ruas. Isso é muito menos estimulante para alguém caminhar na rua, por exemplo. E uma outra característica incrível de Copacabana, não apenas essa conectividade das ruas, mas acesso ao transporte público, uma coisa que a gente chama de, nessa literatura dessa área, de uso misto do solo, por exemplo. O que é o uso misto do solo? Em um quarteirão, o indivíduo que mora em Copacabana encontra todos os serviços que ele precisa. Ele tem comércio, ele tem residência, ele vai ter a farmácia na esquina, a padaria na outra esquina, supermercado, consultório médico. E não é à toa que Copacabana é o bairro brasileiro que tem a maior quantidade de idosos vivendo. Por quê? Porque ele consegue resolver a vida dele a poucos passos da casa dele. Então ele não precisa pegar carro, por exemplo.
Então, nesse projeto que nós estamos tocando lá em Volta Redonda, a gente faz toda essa análise da forma urbana com pesquisadores da geografia, nós temos pesquisadores da saúde pública, da educação, da medicina social, nós temos gente da engenharia de transporte, da economia de transporte, porque a gente quer também fazer análise de impactos econômicos sobre a questão da mobilidade urbana e a relação disso com a saúde dos estudantes e dos seus responsáveis. Nós temos pesquisadores da arquitetura e do urbanismo, porque se a gente quer entender um pouco também o impacto da cidade sobre a vida das pessoas, é fundamental trazer esse pessoal. Então, esse tem sido um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo muito enriquecedor para o laboratório, para os nossos próprios estudantes, que têm a possibilidade de dialogar e se reunir, fazer reuniões semanais, conversar com pesquisadores de diversas áreas, e a gente entende que esse é um caminho muito importante para a própria promoção da atividade física, com que ela se torne cada vez mais intersetorial. Porque eu me lembro, se não me engano, não tenho certeza, quando você esteve aqui da outra vez, vocês estavam estruturando um site, não estavam? Estava uma produção assim de comunicação. Se alguém quiser saber algo sobre o Lava hoje na internet, como é que busca? Sim. Naquela época a gente estava estruturando um site, mas era um site da universidade propriamente, da UERJ. Eu estava envolvido num projeto nesse sentido naquela ocasião, não tinha uma relação direta com o Lava. O Lava hoje está em todas as redes sociais. Né? A gente está em fase agora de finalização de um site específico dedicado ao laboratório, para hospedar todos os nossos projetos e o portfólio ali do laborario. Mas em breve vai estar lançado, mas as plataformas, a gente está no Instagram, Facebook principalmente. Instagram hoje é a principal utilizada, que é Lava UERJ. Qualquer um que fizer a busca Lava UERJ. Lava UERJ. Eu vou fazer essa busca agora para Vocês vão encontrar todo o conteúdo, o trabalho que a gente vem fazendo, vão ver fotos dessa semana das coletas de campo que a gente está tendo lá em Volta Redonda, no município de Volta Redonda. Então, eu diria hoje que é o melhor canal para ver o que está acontecendo no laboratório, é através do Instagram. Nós aqui do programa Viva a Voz de Saúde, quer dizer, a gente está aqui justamente porque a gente acredita muito em comunicação e acredita que a informação, que basicamente a nossa aqui, informação em saúde, precisa chegar às pessoas. Né? Não adianta você fazer um mestrado, doutorado e ajudar a formação de outros doutores e pós-doutores se o que a pessoa produz não chega às pessoas. Né? Aliás, eu acho que a pandemia nos deu essa lição. Né? Se nós temos uma lição da pandemia, aliás, se talvez o mundo acadêmico científico tirou uma importante lição da pandemia, é justamente a importância de comunicar para fora dos muros universitários. Né? Eu acho que isso vem acontecendo. Eu vejo hoje garotos jovens na própria educação física que tiveram uma formação acadêmica boa, sólida, e que estão optando por um caminho que é um tanto quanto novo, mas que a gente está vivenciando em várias áreas, que são os influencers, né? Sim. Então eu tenho hoje colegas da área que optaram, ao invés de ficar dentro da academia, virarem influências de qualidade, transmitindo informação de muita qualidade. Isso é um fruto de pandemia, certamente. Assim, o mundo se tornou para esse mundo, voltou para esse mundo digital, e certamente comunicar é muito importante, né? Isso vem acontecendo, eu acho. Uma cliente minha, quando eu publiquei a chamada do nosso programa de hoje, ela fez um comentário no Zap dizendo que, já que você está falando em pandemia, ela está falando que a pandemia criou uma alternativa econômica, né, de você fazer home office. E a preocupação que ela tem visto é que o home office está fazendo as pessoas serem hipersedentárias, né, porque ficam em casa, enfim, É uma reflexão. Como é que você tem visto isso? É uma reflexão interessante, assim. De fato, a gente sabe que naquele período, especialmente naquele período do isolamento completo, no início lá da pandemia, o primeiro ano talvez da pandemia, aquilo ali teve impactos importantes que foram mensurados por colegas, né, brasileiros e internacionais. Teve um impacto enorme sobre os níveis de atividade física do mundo inteiro, né? E a gente teve dados sendo produzidos através de tecnologias tipo celular, né, aplicativos de celular que conseguem medir deslocamento do próprio celular. Alguns dados saíram durante a pandemia sobre o impacto da pandemia sobre os níveis de atividade física. Foram bem grandes, naquele momento especialmente. Mas bem grande os impactos assim, o que a gente tinha não foram muitos dados produzidos, né? Mas nós temos um grande nome, que é um professor da UCSD, que é o professor Jim Salis, que talvez tenha produzido naquele momento ali o dado mais robusto, e as reduções geraram em torno de 35% dos níveis de atividade física da população mensurada pelos estudos que foram na época publicados, né? Uhum. Mas eles se referiram muito àquele momento especial do isolamento social. Hoje, o que eu poderia especular, porque eu acho que a gente ainda está muito próximo para ter dados consolidados para tirar
que conclusões podemos tirar dos impactos da pandemia sobre os níveis de atividade física, mas eu me arriscaria em dizer um importante impacto. Me arriscaria, porque nós não temos um dado ainda muito claro sobre isso, porque é tudo muito novo. Mas eu acredito que a pandemia provavelmente impactará negativamente os níveis de atividade física da população. Mas talvez não por essa ótica trazida pela sua amiga, que assim, as pessoas estão mais em casa, o home office, mas talvez não por essa ótica. Mais perto da geladeira também, talvez. Que é um outro aspecto, mas talvez a principal ótica que a pandemia possa impactar os níveis de atividade física não seja obrigatoriamente o home office. Porque o home office, por outro lado, pode permitir, pensando sob a ótica exclusiva do home office, tempo livre de lazer. E a gente sabe que assim, se o Brasil avançou em promoção de atividade física de 2010, 2011 para cá, em um determinado domínio, é o domínio que nós chamamos de atividade física no tempo livre de lazer. Quando a gente analisa dados de 2011, por exemplo, dados do Vigitel, que é um censo importante telefônico que avalia fatores de risco para doenças crônicas no Brasil anualmente, os dados do Vigitel nos revelam que o nível de atividade física da população brasileira de lá para cá, dos últimos 10, 12 anos, no tempo livre de lazer aumentou. Então é possível que, sob esta ótica, o home office possa liberar algumas pessoas. Agora, a grande questão é, quem são essas pessoas? Quem tem, de fato, oportunidade de fazer home office? Né? Quem, de fato, é ou não é ativo? Que camadas da população? E aí vem a suposição. Eu acredito que a pandemia possa afetar negativamente o nível de atividade física porque ela aumentou desigualdade social. Sim. Ela aumentou pobreza. Ela trouxe impactos econômicos importantes, né? No Brasil isso ficou muito claro, aumenta a desigualdade social, aumenta a pobreza e quem tem fome não faz exercício físico. Pra gente, porque a gente está falando de atividade física, mas eu sei que para muitas pessoas, atividade física é entrar numa academia e pagar mensalmente, ir lá regularmente. Isso é muito introjetado nas pessoas. E eu sei que a sua ideia, todo o seu cabedal aí fala uma outra coisa, que a atividade física não é isso. Define pra gente o que é essa atividade física, porque eu sempre peço aos convidados do programa que deem o título do programa, né? E o título que você deu ao programa de hoje foi deixa eu ver a nossa chamada aqui. Mas vamos lá, você que propôs. Vamos investir ou vamos produzir, deixa eu ver aqui que está o nome aqui, ó. Vamos promover a atividade física no Brasil. Esse é o título do nosso programa hoje. Então, o que é essa atividade física que você quer promover no Brasil? Bom, essa pergunta eu acho que é muito boa, Alexandre, e que merece ser esclarecida para os ouvintes, né, do nosso programa aqui. Eu poderia falar que assim, existem definições clássicas da literatura, né? A mais importante de toda ela é de Kaspersen, que data lá de 1985, que define atividade física, né, por Kaspersen, que é, na verdade, a definição adotada pela comunidade científica internacional, tá? Que é todo e qualquer movimento humano que aumente o gasto calórico, a energia, o gasto de energia, acima dos valores basais de repouso. Essa é uma definição clássica de Kaspersen de 85. Sim. Tentando traduzir isso de uma maneira mais simples, o conceito lato, amplo de atividade física é movimento humano. Sim. E por que a gente considera desta forma, quando a gente fala em atividade física? E aí quando eu falo de movimento humano, é tudo, carregar sacolas do mercado, subir escadas, caminhar na praia, correr, andar de bicicleta, fazer musculação, alongamento, yoga e qualquer outro tipo de movimento humano, para nós é considerado atividade física. E por que se olha desta forma? Porque importantes estudos epidemiológicos que datam desde a década de 50, o pioneiro nessa história foi um pesquisador inglês chamado Jeremy Morris, que publicou em 1951 na revista Lancet, na mesma Lancet que você me mostrou aqui antes, mais cedo, o primeiro estudo epidemiológico importante mostrando que as pessoas mais ativas, e aí eu vou ser bem genérico aqui, não entrar em detalhes do estudo, mas que as pessoas mais ativas morriam menos por doença arterial coronariana, aumentava a sobrevida das pessoas. Isso já na década de 50 é o nosso primeiro dado. Antes disso, acreditávamos... Tem mais de 70 anos. Exatamente. O pioneiro nessa história, na epidemiologia da atividade física, foi Morris. Mas por que então que a gente considera a atividade física o movimento humano? Porque nós sabemos, através dos dados epidemiológicos, da epidemiologia da atividade física, que
Quando você acumula movimento humano, ou seja, quando você acumula tempo de atividade física semanal, por exemplo, independentemente se isso é uma caminhada, é subir de escada, ou é carregar sacolas de mercado, ou etc., somando esse tempo de atividade física, isso está associado à prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Sim. Então, quando a gente analisa, por exemplo, e aí isso sai uma grande recomendação, fruto de décadas de estudos clínicos e epidemiológicos, que é a recomendação atual da Organização Mundial da Saúde, que você deve acumular semanalmente ao menos 150 minutos de atividade física semanal com este conceito amplo, lato. Sim. Diferentemente do que nós falamos sobre exercício físico. Qual seria, portanto, a diferença entre exercício físico, que é o que as pessoas estão mais acostumadas a entender sobre atividade física, a diferença de exercício físico para atividade física? Todo exercício físico é uma atividade física, mas não obrigatoriamente toda atividade física é um exercício físico. Por quê? Porque para nós a definição de exercício físico é um subtipo ou um tipo de atividade física, porém estruturada, organizada por um profissional, que tem finalidades específicas. Por exemplo, eu faço exercício físico porque eu quero melhorar a minha aptidão cardiorrespiratória, o meu fôlego. Eu faço exercício físico, eu faço musculação, que é um exercício físico, porque eu quero aumentar a minha massa muscular. Eu faço exercícios de alongamento porque eu quero me tornar mais flexível. Então isso tem um propósito, isso tem uma prescrição precisa para você. Isso é o exercício físico estruturado, organizado, orientado. Alguém que sai de casa para ir à padaria, comprar pão e voltar para sua casa, não está fazendo exercício físico estruturado, organizado, com uma finalidade específica. Ele só está indo comprar pão. Mas esse tempo gasto de caminhada até a padaria, isso traz, se acumulado, benefícios à saúde desse cidadão. Eu me lembro que você, para mim ficou claríssimo, né? a sua explicação. Diferença entre exercício e atividade. Mas eu me lembro que você, um dia eu comentei com você que eu estava com um cachorro grande, né, o Capitão Milagres, e que eu passeava com ele e tal. E você me mandou um monte de artigos, acho que você mandou uns 10 artigos, o tema dos artigos, no título de todos os artigos, tinha um negócio chamado em inglês Dog Walker, Dog Walker é o indivíduo que caminha com o cachorro, né? E todos os artigos que você me mandou eram artigos assim de fundações de cardiologia, eram artigos de institutos importantes e que eles estavam fazendo análises comparativas entre quem andava com cachorro e quem não andava com cachorro, usando como um parâmetro. Todos os outros parâmetros eram semelhantes. A única diferença é que um andava com cachorro, o outro não. Quer dizer, se tinha no grupo um fumante, tinha que ter no outro grupo um fumante, e por aí vai. E todos eles concluíam na época que a saúde cardíaca se beneficiava com o caminhar com o cachorro. Porque o cachorro ele dá uma motivação maior, né? Porque uma coisa é você andar porque eu quero andar. E aí você pode, hoje eu não quero, mas com cachorro você tem que andar todo dia. O que aconteceu? Eu já andava. O que aconteceu depois da nossa conversa e depois dos artigos que você me mandou, é que eu passei a fazer disso um instrumento de melhoria na minha saúde. Eu juntei as duas coisas, né? Porque é muito bom passear com ele. É uma coisa antidepressiva. Às vezes você está triste, vai andar com o cachorro, você fica melhor. Mas, além disso, tem esse benefício, tem esse plus, né? De você... Eu perdi mais de 10 quilos desde aquela nossa... Sei disso, eu lembro muito bem dessa nossa conversa, Alexandre. Eu acho que assim, a gente poderia dizer o seguinte, né? Tem uma máxima em relação aos cães, né? Que o cão é o melhor amigo do homem. Sim. Talvez a gente possa dizer que o cão é o melhor amigo do coração do homem, né? Então, é verdade, a gente tem dados. E a lógica é basicamente a mesma, Alexandre. Eu acho que tem 2 pontos interessantes dessa sua colocação do Capitão Milagres, né? Do seu cachorro, que eu já, inclusive, tive a oportunidade de encontrá-lo pela praia, você caminhando com ele algumas vezes. Mas Fala, já...
Vai. Então, eu lembro do Capitão Milagres, mas assim, acho que tem 2 pontos interessantes da gente comentar sobre isso. O primeiro é que a lógica é a mesma, né? Caminhar com o cachorro é uma atividade física, é uma forma de atividade física, que se for acumulada, traz impactos importantes sobre a saúde do seu dono e do próprio cachorro. Também não podemos esquecer. A saúde do cachorro também conta nessa história. Mas um outro aspecto interessante dessa sua fala, que eu acho que é extremamente importante e que nós, quando pensamos políticas públicas voltadas à promoção da atividade física, temos que considerar, que é o lazer, é o prazer, né? Então, assim, se nós queremos aumentar nível de atividade física da população brasileira, considerar aspectos relacionados ao lazer, ao prazer, certamente são importantes, porque e o exemplo de ter um cachorro encaixa-se perfeitamente nessa perspectiva, né? Então, assim, é muito importante ter essa clareza porque uma outra coisa que eu observo muito quando eu vejo matérias no jornal, como que a imprensa se coloca em relação ao exercício físico ou à atividade física, parece que a culpa é sempre do indivíduo, né? O indivíduo é sedentário porque é preguiçoso. É aquela história, tá com sobrepeso porque não tem vergonha na cara, come muito, assalta a geladeira. É igual a história do fumante. Exatamente. Não para de fumar porque não tem vergonha na cara. Porque não tem vergonha na cara. É fundamental que as pessoas compreendam que esse é um discurso que não é tão adequado, né? Culpar o indivíduo isoladamente porque ele é ou não é ativo, ele é ou não é sedentário, é uma visão muito restrita desse fenômeno que é a promoção ou a prática de atividade física. Então, assim como você sabe muito melhor do que eu, Alexandre, que para a gente regular e ter reduzido, né, ter sido um case de sucesso global no controle do tabaco, do uso do tabagismo no Brasil, isso só aconteceu em função de boas políticas públicas tributárias, de regulação de marketing, propaganda da indústria. A lógica, muitas vezes, é similar à prática de atividade física, né? Quer dizer, a gente sabe que tem que reduzir o acesso do cigarro ao indivíduo. A gente tem que aumentar a oferta de alimentos in natura para a população brasileira. Tem que ser mais acessível. A gente tem que reduzir alimentos ultraprocessados. A gente tem que aumentar a oferta, por exemplo, de parques, áreas verdes, iluminação pública, calçadas ampliadas, acesso a transporte público adequado, malha cicloviária nas cidades que conectam a cidade a pontos estratégicos de deslocamento em que as pessoas podem encontrar uma bicicleta, ir até um transporte público, ter a segurança para deixar a sua bicicleta, se deslocar até o seu local de trabalho. E para que tudo isso aconteça, é fundamental que existam políticas públicas voltadas, portanto, à promoção da atividade física. Então, trazer uma lógica muito individualizada e culpabilizar o indivíduo por ser ou não ser ativo é muito limitada essa visão. Só para exemplificar, né? Nós sabemos, por exemplo, que no mundo inteiro, esse relatório mostra isso, que acabou de ser lançado. Na verdade, corrobora relatórios anteriores da própria OMS, não apenas em outros países, mas também no Brasil. Nós sabemos que no mundo inteiro, mulheres são menos ativas do que homens. Isso inclui as meninas, são menos ativas do que os meninos. E a diferença costuma ser importante. No Brasil, isso é uma realidade muito clara. Quantas mulheres vivem no Brasil e que são hoje donas de casa, que colocam a comida em casa, que levam recursos financeiros para dentro de casa, que não têm um apoio dentro de casa e que tem que cuidar da casa, do filho e muitas vezes, inclusive, do marido. E tem que sair para trabalhar. E mora numa periferia que o deslocamento diário dela até o trabalho dela, muitas vezes ela fica 3 horas de deslocamento, casa, trabalho, casa. Ou mais. Ou mais. Então você vira para uma mulher dessa, né, que tem uma tripla jornada de trabalho, porque ela tem que trabalhar fora de casa, ela tem que voltar para casa, cuidar do filho, cuidar muitas vezes do marido, quando o marido está em casa. Você vira para ela e fala assim, olha só, você é muito preguiçosa, não está fazendo exercício físico por quê? Sem contar que ela mora numa região da cidade que não tem uma praça perto, um parque naturalizado, com áreas verdes que promovem o prazer, o lazer, né? Que faz sentido estar ali, tem propósito em estar ali, né? Então você vira para ela e fala assim, olha, você precisa fazer atividade física, é importante para a sua saúde. Pô, me desculpa, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso me deslocar todos os dias 3 horas para o meu trabalho e voltar. Né? Então, pensar promoção de atividade física, inevitavelmente, é pensar políticas públicas que favoreçam o acesso, o prazer, né? Seja sob a ótica do lazer, seja sob a ótica, por exemplo, do próprio deslocamento diário. Então,
existem hoje cidades no mundo inteiro que vêm discutindo um processo que a gente vem chamando de descentralização das cidades. O Rio de Janeiro, por exemplo, Alexandre, desloca diariamente para o centro do Rio de Janeiro uma Manaus inteira. 1 milhão de pessoas todos os dias saem das periferias da cidade para irem para o centro. Por quê? Porque lá tem emprego. Então, quando a gente diz que uma cidade é centralizada, é porque ela obriga o cidadão a todo se deslocar para um centro comercial único. Descentralizar a cidade significa tornar a cidade mais equitativa, mais justa socialmente. Em que a pessoa possa arrumar emprego mais próximo de sua casa, em que ela possa ter serviços de saúde mais próximos à sua casa, escolas próximas à sua casa. Porque se isso acontecer, a probabilidade dela se deslocar de forma mais ativa e sustentável, inclusive trazendo para dentro desse debate toda a discussão sobre mudanças climáticas, os carros são responsáveis por 20% da emissão de gases poluentes. E as cidades se desenvolveram, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, de uma forma que nós chamamos de carrocêntricas. Elas se desenvolveram a favor do uso excessivo de carros. Então esse é um debate hoje muito atual, muito presente, quando a gente pensa no domínio da atividade física nos deslocamentos diários. Muito embora esta mulher que tem uma tripla jornada de trabalho talvez não tenha condições de fazer atividade física no seu tempo livre de lazer, porque não tem tempo livre de lazer, então como que ela vai fazer atividade física? Ainda assim, ela tem que se deslocar todos os dias de um ponto A da cidade para um ponto B. Se a cidade se reorganiza com investimentos adequados em infraestrutura e transporte público de qualidade e mais equitativa a sua distribuição geográfica, a gente aumenta as chances de que as escolhas dessa mulher sejam mais sustentáveis e ativas e saudáveis, portanto. Vamos voltar um instantinho no tempo aqui do programa. Você diz que a determinação de atividade física, não digo a ideal, mas eu digo assim, uma adequada, seria de 150 minutos por semana, não é isso? De atividade física de intensidade moderada. Sim. Esses 150 minutos, vamos dizer que a gente dividisse isso por, sei lá, o mundo foi feito, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Vamos dividir isso por 6. Seriam 30 minutos, né? Não, seriam... 30 minutos, 5 dias na semana. 30 minutos, 5 dias na semana. Esses 30 minutos, 5 dias na semana, se fossem levados assim, de uma forma mais regular, assim, a própria pessoa fiscalizasse essa minutagem, a gente veria que se você fizesse 15 de manhã e 15 no final do dia, né, passa muito rápido, né? Quando eu vou passear com o capitão, eu botei um aplicativo no meu celular chamado Relive. E você clica lá para começar, quando você for começar a caminhar, você clica e quando você encerra a atividade, você clica de novo e ele te dá a quilometragem e o tempo. É muito difícil eu andar com o capitão menos de 45 minutos, é muito difícil. E eu ando todo dia, e 2 vezes por dia. Talvez por isso eu tenha perdido 10 quilos, né? Se eu não tivesse feito isso, porque a minha dieta praticamente não mudou nesse período. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho uma amiga chamada Catarina Abdala, que é atriz, e ela é a dona da pensão do Vai Que Cola. E ela mora no meu prédio, nós subimos o elevador juntos, eu falei que nós íamos fazer esse programa hoje, e perguntei até se ela queria participar do programa e tal, e ela está muito atarefada. E ela disse que não tem tempo, porque ela vai para a Globo, ensaia o dia inteiro, quando ela chega em casa, ela está cansada. Você não acha que se houvesse uma comunicação melhor dos benefícios da atividade, a gente teria mais facilidade de achar o tempo? Assim, será que as pessoas não teriam 15 minutos de manhã, por exemplo, o horário de almoço? Você diz, a pessoa se deslocou de casa para o trabalho, levou 2 horas e meia no ônibus, 2 para voltar, mas ela tem um horário de 1 hora no almoço. Será que se 1 hora no almoço ela desse 2 voltas no quarteirão, já não seria um início? Ou seja, você às vezes para parar de fumar, você tem que receber informação de que fumar faz mal. Se você não recebesse informação nenhuma,
seria difícil você tomar a decisão, porque a nicotina é a droga psicoativa que mais gera dependência química. Então, se você tem um indivíduo que fuma 30 anos e você não mostra a ele que o cigarro faz mal, uma das vitórias do nosso Programa Nacional de Controle do Tabaco, enfrentamento da indústria, foi botar as fotos das doenças nos maços de cigarro. A pessoa pega o maço e vê a doença, né? Vê um sujeito infartando, vê um derrame, vê uma criança com parto prematuro ou um aborto espontâneo. Você não acha que há comunicação de menos do ponto de vista de chegar nas pessoas dizendo assim, a atividade física é importante por isso, isso, isso e isso? Aliás, antes de você responder a minha pergunta, eu te faço essa pergunta agora. Por que a atividade física é importante? Em que ela interfere exatamente na qualidade de vida, no tempo de vida e na prevenção de doenças? O que a atividade física faz, objetivamente? Bom, responder essa pergunta é uma resposta ampla, né? É uma pergunta que envolve uma série de questões, mas assim... Eu vou começar respondendo essa sua pergunta sob uma perspectiva um pouco diferente, talvez, e talvez inesperada por você. Né? Que bom. A maneira como eu vou começar respondendo essa sua pergunta é a seguinte. Se não fosse a atividade física, não estaríamos aqui tendo essa conversa, porque os nossos ancestrais não estariam vivos, não transmitiriam seu DNA adiante, se não fosse pela atividade física. Então, a atividade física... Então, vou te dar um exemplo muito prático, assim. Muito prático e baseado em ciência, tá, Alexandre? Do pessoal da medicina evolucionária, evolutiva, biologia evolutiva. Tem uma área toda do conhecimento aí muito interessante que eu, particularmente, tenho uma curiosidade muito grande de ler sobre isso, né? Então, o bipedismo, por exemplo, né? Por que a gente se tornou bípede? Nós éramos quadrúpedes, né? Em um dado momento, nos tornamos bípedes. Primeiro que houve ali umas mutações no ângulo do quadril, que fez com que os nossos pés eram mais lateralizados, e ao serem antes, né, mais lateralizados, mais próximos dos chimpanzés, por exemplo, para alguém tentar visualizar. Imagina, tenta visualizar um chimpanzé com os pés mais lateralizados, né? E ficar bípede com o pé lateralizado é um negócio difícil, porque você não tem um eixo de equilíbrio antero-posterior. Não à toa, então, o chimpanzé acabava colocando as mãos no chão, né, os membros superiores, para conseguir esse equilíbrio. Em um dado momento, houve mutações genéticas que o nosso quadril girou um pouco para frente, fez uma anteroversão, os nossos pés viraram um pouco para frente, isso nos deu a base de sustentação para falar, opa, não preciso mais colocar minhas mãos no chão para caminhar. Me tornei bípede. E ao nos tornarmos bípedes, isso nos deu uma chamada vantagem evolutiva enorme. Por quê? Porque a eficiência mecânica ali se fez presente. Enquanto um chimpanzé, por exemplo, com 600 quilocalorias era capaz de caminhar uma distância X, com as mesmas 600 calorias a gente caminhava X mais Y e muitos mais Y. A gente melhorou a nossa eficiência mecânica. E ao melhorar a nossa eficiência mecânica, isso permitiu com que a gente começasse a deslocar distâncias cada vez maiores de forma econômica, explorar o planeta, né? E a outra consequência interessante disso é que ao poupar energia em função de uma melhor eficiência mecânica, a gente conseguiu inclusive poupar energia para o desenvolvimento do próprio cérebro. A cognição humana foi beneficiada porque nós nos tornamos mecanicamente mais eficientes. A energia que você gastaria no movimento. Exato. Então nós passamos a nos tornar, por exemplo, aqueles que têm o maior cérebro proporcional ao corpo, por exemplo. Porque se desenvolveu fruto de uma eficiência mecânica muito melhor em função dessa alteração genética que nos tornou bípedes, né? E outros aspectos mais, tá? Controle de termorregulação da pele, temperatura, suor, né? Então, na realidade, a atividade física ela é, na verdade, uma grande vantagem evolutiva da nossa espécie, que permitiu, inclusive, o desenvolvimento da inteligência humana. Não à toa existem também relações importantes hoje, já falando da neurociência da atividade física, que é um campo hoje da atividade física que vem avançando assustadoramente em função dos avanços tecnológicos, o que a gente pode quantificar da atividade neuronal, por exemplo, hoje é muito maior, né? Os impactos importantes, por exemplo, da prática de atividade física sobre depressão,
indicadores de Alzheimer, células beta-amiloidóticas lá do cérebro, etc, etc. Então a gente já sabe hoje que tem toda uma relação da prática de atividade física com saúde mental muito importante, depressão, síndrome de pânico, Alzheimer, etc. Isso é uma outra história. Até nisso a gente sabe que tem impactos importantes. Mas porque a nossa espécie tem no seu DNA, na sua especificação de fábrica, a necessidade do movimento humano. Sim. Então se você tira dessa máquina aquilo que ela tinha na sua especificação de fábrica, na sua programação original, para funcionar bem, o movimento era fundamental. Se você tira esse movimento dessa máquina que foi desenhada para funcionar em movimento, a consequência natural disso é que a máquina começa a dar defeito. Imagine você comprou uma geladeira nova, uma super geladeira nova, uma super Brastemp. Só que você colocou essa geladeira na sua cozinha e nunca ligou essa geladeira na tomada. E aí você resolve ligar essa geladeira 40 anos depois. Provavelmente ela não vai funcionar muito bem. Com a nossa máquina é exatamente a mesma coisa. Se você retira a programação original de fábrica dela, que era estar em movimento, as chances dessa máquina sem movimento começar a dar defeito ao longo dos anos é enorme. E nós sabemos, e aí vem toda uma área da fisiologia humana, fisiologia do exercício, biologia, bioquímica e uma série de áreas mais que a gente chama de ciência mais dura, né? Laboratorial, mostrando os diversos mecanismos fisiológicos que são beneficiados pelo movimento humano, pela prática de atividade física ou do exercício físico. Então você melhora regulações hormonais, liberação hormonal, captação de glicose pelo receptor da célula, né? Você melhora todo o processo circulatório, a função endotelial, a parede interna dos vasos ficam mais maleáveis. Isso previne a agregação de placas de ateroma na parede da artéria, que é o que vai te prevenir o infarto agudo do miocárdio lá quando você estiver com seus 40, 50, 60, 70 anos de idade, né? Então você tem impactos hormonais, impactos sobre todo o processo circulatório, impactos estruturais positivos sobre a própria parede interna do coração. Nós sabemos, por exemplo, que os atletas têm uma característica, existe uma característica cardíaca que a gente chama de lusitropismo. Existe o inotropismo, o cronotropismo, mas existe o lusitropismo. O lusitropismo é a capacidade do seu ventrículo, da sua cavidade, do seu átrio, do seu ventrículo, de relaxar para receber o sangue. A gente sabe, por exemplo, que o atleta ele tem uma capacidade de relaxamento em que essa cavidade, quando ele está em diástole, quando ele está no momento de relaxar o coração, receber o sangue, é muito maior do que o não atleta, por exemplo. Então significa que a cada bombeamento dele, ele consegue mandar uma quantidade de sangue para fora desse coração que é maravilhoso, irriga o teu corpo inteiro, leva oxigênio de uma forma ótima para as tuas células. Faz tudo funcionar muito bem. Desde a periferia até o comando central, o teu cérebro é beneficiado pela prática regular de atividade física. E isso só se dá porque está lá na nossa especificação de fábrica. Então a gente costuma dizer, inclusive, de uma maneira um tanto quanto irônica, que o sedentarismo, a inatividade física, no fundo, que eu vou falar é um pouco curioso agora, né? Leva alguma reflexão, mas a inatividade física ela é uma conquista da humanidade. Uma conquista da humanidade tem um preço, mas é uma conquista da humanidade. Por quê? Porque o nosso ancestral da era paleolítica de 30 mil anos atrás não poderia se dar ao luxo de ser sedentário. Porque se fosse, não obteria alimento e não procriaria, não estaríamos aqui para contar a história. Então o sedentarismo, de certa forma, é um resultado do desenvolvimento, né? Em que nos permite, mesmo não usando o que estava lá no manual de fábrica da máquina, nos mantermos vivos. Só que em condições, muitas vezes, deletérias. Bom, mas, na verdade, o sedentarismo e a atividade física podem conviver harmonicamente, né? Entendendo o sedentarismo como momentos que você descansa, que você relaxa, que você deita numa rede, que você faz uma siesta, porque o sono também é importante, você dorme as horas necessárias. Maravilha, Alexandre, muito bom. E, ao mesmo tempo, você pode fazer as duas coisas. Sobre esse seu comentário, eu faria dois. O primeiro deles, você já viu o leão virar para a leoa na savana africana e falar assim, querida, dá uma olhada nas crianças que eu vou dar uma caminhada de meia hora na savana? Não. Ou ele está caçando, ou ele está obtendo alimento, ou ele está na sombra. Não é? Não é diferente com a gente. E é por isso que é fundamental, para a promoção da atividade física, trazer propósito para esse movimento. Sim. O ser humano, nós fomos desenhados para poupar energia, Alexandre. A nossa máquina ela foi desenhada para poupar energia. Essa é a lógica da fisiologia humana.
né? Então, se você não tem necessidade de se deslocar por algum motivo que faça sentido para você, seja cultural, seja regional, seja de socialização, seja de lazer, seja de prazer, a tendência é não se deslocar, porque a nossa máquina foi desenhada para isso. Sabe por que ela foi desenhada para isso, Alexandre? Porque em boa parte da evolução da espécie humana, dos sapiens, houve escassez de alimento. A ideia de que havia alimento em abundância não é uma ideia tão verdadeira. Era difícil obter alimento. Então, o nosso desenho evolutivo, genético, preparou a máquina para poupar energia. E é por isso que é tão difícil as pessoas saírem do sedentarismo. E é por isso que você precisa de políticas que estimulem com que isso faça sentido para a pessoa. Então, vamos fazer o seguinte. Geraldo já está nos indicando a hora da pausa. Geraldo vai colocar uma musiquinha para a gente. E a gente retorna falando justamente do propósito. Vamos lá, Geraldo. Não sei se a música já está no ponto. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos. São meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos retomando o programa Viva a Voz de Saúde de hoje, cujo tema principal é a gente acabar com o sedentarismo, reduzi-lo
e não ser a nossa bandeira, né? Quero ser sedentário, a ponto do nosso convidado, Ricardo Oliveira, ter sugerido o nome do programa como Vamos Promover a Atividade Física no Brasil. Então nós estamos falando dos benefícios e, por outro lado, os benefícios da atividade, do exercício, mas, por outro lado, também os malefícios da não atividade, da inatividade, vários nomes que se dá, ou então do próprio sedentarismo. Ricardo, bom, pode ter algum ouvinte pegando realmente o segundo bloco e não ouviu o primeiro. O Ricardo é um profissional da educação física, o pai da matéria, né, mestrado, doutorado, orienta mestrandos, doutorandos, coordena, é o criador, ou pelo menos um dos criadores de um super laboratório chamado LAVA, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o laboratório de Laboratório da Vida Ativa. Mas, Ricardo, nós estamos falando sobre um propósito, né? Fazendo uma pausa no tema, nós fizemos um outro programa aqui com um oncologista do Instituto Nacional do Câncer, cujo tema foi a felicidade. Mas a felicidade, inclusive era o título do programa, a felicidade baseada em evidências científicas. Então, esse nosso colega, o Zé Carlos, ele estuda esse assunto e me abriu assim um campo de visão. Eu não sabia que a ciência já estava tão desenvolvida e tão aprofundada nesse tema. E me chamou a atenção que duas coisas interessantes que ele classifica como fundamentais para você alcançar a felicidade são duas questões. Uma é a gratidão, você manter. Aí chegou o momento de eu perguntar a ele assim, mas gratidão, não tem nada que agradecer aqui. Aí ele disse, você não está sentado? Então agradeça quem fez a cadeira. E a outra coisa que ele disse que é fundamental para você ir em busca da felicidade é você ter um propósito, né? O propósito, ele te movimenta num sentido muito positivo da vida, né? Você não está na vida ao acaso, você está na vida porque eu quero chegar ali, eu quero fazer tal coisa, eu quero ajudar tal pessoa, eu quero consolar tal pessoa. Você é grato à vida por um lado e retribui essa gratidão, isso que você recebeu de uma forma proposital, vamos dizer assim. E aí nós estamos aqui em off conversando sobre o tema, agora nós, nessa pausa, e me surgiu uma questão que é a seguinte: a atividade física, ela pode abrir portas mesmo para a felicidade? Olha, essa pergunta é bem interessante. Assim, a primeira resposta bem objetiva que eu daria é a seguinte: existem evidências nessa direção, no nosso campo de conhecimento também. Já foram publicados trabalhos mostrando que pessoas ativas tendem a performar melhor em instrumentos que quantificam a felicidade. Portanto, teoricamente poderíamos afirmar que elas são mais felizes ou tendem a ser mais felizes. Há dados nessa direção. Isso provavelmente explicado por uma série de transmissores, neurotransmissores, etc. e tal. E como que também tem uma visão biológica nesse aspecto, né? Literalmente neuronal, que também tem uma lógica neuronal nisso, mas também tem todo um aspecto que pode estar relacionado a aspectos sociais, né? Socialização, né? É muito comum a gente encontrar praticantes de atividade física que preferem atividades coletivas, né? Pessoal, hoje em dia as corridas de rua acho que é um grande exemplo, né? Como que as pessoas se sentem bem, né? Naquele ambiente, né? Eu recentemente, inclusive, li um dos livros do Drauzio Varela, em que ele conta toda a história dele das maratonas. O Drauzio Varela, para quem não sabe, né? O Dr. Drauzio Varela, bem conhecido de todos, provavelmente de todas, é um maratonista, um camarada que adora correr maratona, já correu 1000 maratonas, inclusive recentemente ganhou um prêmio de ter completado as mais importantes maratonas do mundo. Ele tem um corpo de maratonista. Ele tem aquele longilíneo, magrinho, né?
E é muito interessante o livro dele, em que ele fala exatamente sobre esse ponto, de como que a atividade física e correr as maratonas faz dele uma pessoa muito feliz, de estar naquele ambiente, ver as pessoas, as cores, poder cruzar a cidade, ver tudo que acontece em volta, conhecer os espaços. Então tem um aspecto muito importante de socialização, né? E eu acho que nós nascemos, né? Enquanto nós vivemos coletivamente, socialmente, para nos socializarmos, né? E a atividade física proporciona isso de uma forma muito importante. Então eu me arriscaria em dizer, não só pelos dados que já existem na ciência, seja sob uma ótica biológica, mas sob uma ótica também de socialização, social, que sim, a atividade física. Tirando por mim, eu poderia dizer que sim, né? Eu sou um cidadão bastante ativo, eu corro diariamente os meus 5, 6 quilômetros, faço musculação todos os dias e para mim é muito evidente, né, trazendo aqui um olhar mais anedótico, individual, né, que nos momentos em que eu, porventura, não consigo praticar numa semana, porque eu tive que viajar a trabalho, alguma coisa do tipo, manter a minha rotina de exercício naquela semana, é uma semana que eu percebo que eu fico mais mal-humorado, que eu fico mais irritado, que eu recebo de uma forma um pouco pior o que chega até mim de informação. Então, assim, é quase religioso para mim praticar atividade física, porque isso faz com que eu encare as questões da vida de uma forma mais prazerosa mesmo, e mais resiliente, mais aceitação, né? Eu acho que tem alguns elementos interessantes na vida, né? Eu acho você falou em quando você viaja ao trabalho, eu me lembro que nós fomos numa atividade lá em Brasília, há uns 2, 3 meses atrás, e nós ficamos um fim de noite lá conversando no bar do hotel. E você me falou de umas atividades que você tem feito em Brasília. Fala o que é exatamente que você está fazendo junto ao Ministério da Saúde. Ah, sim. Então, estou até aqui, né? Não sei se eu consigo mostrar, às vezes eu consigo aqui mostrar. Ó. Nós temos aqui um guia do Ministério da Saúde. Nós temos aqui um guia do Ministério da Saúde, que é o Proteja, é o guia do Proteja. O Proteja é uma abreviação de Estratégia Nacional para a Prevenção e Atenção à Obesidade Infantil. É um novo programa do Ministério da Saúde que vem sendo coordenado pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, a chamada CEGAN, que fica dentro do Departamento de Promoção da Saúde do Ministério da Saúde. É um programa muito bonito, muito bem desenhado, que aliás acabou de ganhar um prêmio internacional da própria ONU, como um programa intersetorial de prevenção à obesidade infantil. Então, o grande propósito do Proteja é a prevenção da obesidade infantil. E eu tive a alegria, o prazer de ser convidado pela CEGAN para dar apoio à implementação desse programa, que está sendo hoje implementado em mais de 1.300 municípios brasileiros, de até 30 mil habitantes, e que é composto por aproximadamente 61 ações, em que esse gestor municipal local se apropria dessas ações e tenta implementá-las ao nível municipal. Então é um programa do Ministério da Saúde que tem um foco muito local, municipal, dos municípios menores brasileiros. Que tem recursos, o Ministério dá recursos específicos para isso. Os municípios eles pactuam ao Proteja, eles têm alguns critérios de elegibilidade, 2 importantes, um relacionado à prevalência de obesidade infantil que o município possui e o outro, o tamanho desse município. Quer dizer, tem que ter muito obeso infantil, você tem que ter uma prevalência, obeso. Se eu não me engano, eu posso estar errado desse número, mas se eu não me engano são 15% de prevalência de sobrepeso e obesidade infantil, e municípios de até 30 mil habitantes. Foi uma estratégia muito desenhada. Foi um programa desenhado a muitas mãos, né? De todas essas ações e tudo isso foi discutido, baseado em muita ciência para desenhar essas ações. E nós tivemos a alegria, o laboratório e eu tivemos a alegria de ser convidados pela CEGAN para apoiar a implementação, e a gente está nesse momento elaborando um guia para os gestores municipais do Proteja, para os gestores locais do Proteja, trazendo um guia, trazendo esse olhar de todo da cidade, dos ambientes. Como que a gente pode digamos assim, apoiar o gestor local para criar ambientes que sejam mais promotores de saúde no seu município. Então, a gente vem fazendo esse trabalho junto ao Proteja, que tem sido uma alegria muito grande, um aprendizado enorme, está sendo muito prazeroso. A gente está na reta final para entregar um guia aos gestores municipais em parceria aí com a CEGAN e do Ministério da Saúde. Deixa eu pontuar algumas coisas que estão aqui no sumário. Enfim, uma brochura aqui de mais ou menos 40 páginas, tem uma apresentação e tem algumas perguntas, né? Por que uma estratégia para prevenção e atenção à obesidade infantil? Quais são os determinantes da obesidade infantil?
como prevenir a obesidade infantil, então o que é o Proteja e o que cada letra da palavra Proteja significa, como o Proteja funciona, quais são as ações essenciais e as ações complementares meu município pode escolher, como será o financiamento. As pessoas têm acesso a esse material pela internet, você sabe? Sim, tem, no próprio site do Ministério. Se vocês forem no Google e colocar Ministério da Saúde, Proteja, vocês vão conseguir aqui informações sobre o programa. Mas me responde então a primeira pergunta. Por que uma estratégia para prevenção e atenção à obesidade infantil? Bom, a resposta é muito rápida e objetiva, porque hoje nós temos uma altíssima prevalência de sobrepeso e obesidade nesse grupo etário, nessa faixa etária. Hoje, aproximadamente 3 a cada 4 crianças estão com sobrepeso e obesidade. A gente sabe... Volta aqui, 3 a cada 4. A cada 4, 75% então, os valores são assustadores. No mínimo estão no sobrepeso. Sim, e... isso não se limita e não se restringe apenas às crianças. A gente sabe que a gente está vivendo uma epidemia, né, de obesidade, global, né, de obesidade. É um dos maiores desafios da saúde pública hoje, o enfrentamento da obesidade. E o Brasil carecia de um programa dedicado exclusivamente a esse grupo etário para enfrentamento da obesidade infantil. Então, nasce o Proteja, depois de alguns anos de muita discussão teórica, um envolvimento importante de pesquisadores e acadêmicos de algumas áreas, coordenados pela SEGAM, que tem uma equipe muito bacana, uma equipe muito boa, assim, profissionais de área técnica muito competentes, né, com conhecimento muito grande, sabem o que estão fazendo, né, fazem um trabalho muito bonito. Não tem nenhum paraquedista à frente desse... Não tem nenhum paraquedista à frente desse grupo, mas tem sido uma experiência extremamente positiva, né? E é importante dizer isso, assim, existem quadros técnicos importantes, não apenas na SEGAM. Vale a pena, inclusive, o Alexandre, comentar que a gente também hoje, desde 2019 no Brasil, nós temos também a Coordenação Geral de Promoção de Atividade Física, antes chamada de Coordenação Geral de Promoção de Atividade Física e Ações Intersetoriais, hoje chamada de Coordenação Geral de Promoção de Atividade Física, chamada então CGPROAF, tá? Mas que ela é uma prima irmã da SEGAM. É justamente isso, Ricardo, que eu estava inclusive conversando aqui no intervalo com você e com o Geraldo Rodrigues, é justamente isso, uma das coisas que me incomoda muito, porque ninguém sabe que existe essa coordenação voltada para a atividade física. Ninguém sabe, ninguém dá voz a essas pessoas, para que as pessoas falem mais, porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais conhecimento, mais informação que gera conhecimento, mais você toma atitudes melhores para o seu bem, né, para o seu benefício. Agora, voltando à obesidade infantil, nós já fizemos aqui alguns programas com nutricionistas, com endocrinologistas, sobre a questão do ganho de peso. No caso da obesidade infantil, a que você atribui essa coisa dramática que você falou, de cada 4 crianças, 3 estão pelo menos com sobrepeso, se não obesas? Ao que você atribui isso exatamente? A falta de atividade física dessas crianças? Eu me lembro uma vez que nós estávamos indignados porque tinha sido baixado um decreto que ia dispensar os profissionais de educação física das escolas, você lembra disso? Claro. Depois você podia abordar isso, como é que ficou essa situação. Mas você acha que a alimentação com alimentos ultraprocessados, hipercalóricos, bebidas adocicadas, o que você, assim, se puser isso num caldo, as crianças estão obesas por quê? Você acha que qual é o peso dessas duas coisas, alimentação e inatividade? Sim. Então, certamente os dois elementos têm um papel muito importante. A alimentação tem um papel extremamente importante. E quando a gente olha, por exemplo, a estrutura do Proteja, muito embora ele seja um programa que se propõe a ser um programa, uma política pública brasileira com uma visão verdadeiramente intersetorial, compreendendo que o enfrentamento da obesidade infantil requer diálogo com diversos setores, e não apenas o setor da saúde, né? Então a gente está falando aí de agricultura, de transporte, de assistência social, de saúde e outros que a gente poderia, urbanismo, né?
Então o Proteja ele tem esse olhar, ele traz esse olhar intersetorial, mas se a gente puder de alguma maneira resumir dentro dessa grande estrutura desse programa, o que se propõe a fazer na prática é certamente oferecer um melhor acesso a alimentos adequados e saudáveis, a alimentos in natura, né? Alimentos que não são ultraprocessados. Um conceito que surgiu aí, né, do professor Carlos Monteiro, do Nupens, lá da Universidade de São Paulo, da USP, e que hoje é extremamente discutido internacionalmente. Então, assim, na realidade, a mesma lógica que nós temos para o cigarro, né, para a indústria do tabaco, para a indústria do álcool, a gente traz também para a indústria de alimentos, né? Então a gente sabe, por exemplo, que quando você olha a lógica tributária de alimento que é ultraprocessado e alimento que é in natura saudável, o alimento ultraprocessado é muito barato. A consequência disso que o acesso a esse alimento é muito maior. O acesso, por exemplo, que as pessoas podem ter nos seus municípios a feiras livres que vendem alimentos in natura, isso é algo que precisa avançar, né? A restrição do marketing, da propaganda que muitas vezes é perversa ao público infantil, que você vai pegar a embalagem, né? Vai ter lá aquela bonequinha, o desenho da Disney na embalagem daquele biscoito, daquela que a criança, na verdade, está muito mais interessada em comprar o pacote de biscoito pela embalagem do que pelo conteúdo, né? Então, para isso tudo, naturalmente, a gente precisa de políticas públicas regulatórias, né? Então, o Proteja, de alguma forma, ele tenta trazer um pouco toda essa visão que diz respeito às questões alimentares, mas também, é claro, as questões relacionadas ao acesso à prática de atividade física. Então, ele traz todo um elemento que discute o ambiente escolar, por exemplo, o entorno das escolas, traz um aspecto relacionado a os ambientes do próprio município, parques, áreas verdes, calçadas adequadas, iluminação, infraestrutura cicloviária, segurança pública. Então, assim, poxa, será que a gente consegue, através de políticas públicas, de obras de infraestrutura, segurança pública, fazer com que as crianças acumulem esse tempo de atividade física quando vão todos os dias para a escola, ao invés de simplesmente pegarem o carro ou irem de carro, etc. e tal? Então, são muitas as perspectivas possíveis, muitas as iniciativas e políticas possíveis. O Proteja, ele é um grande guarda-chuva que organiza tudo isso, mas que quando a gente pega, no final das contas, o que a gente está querendo fazer com essa criança é aumentar a probabilidade de que ela tenha uma escolha mais saudável, seja sob a ótica de alimentação mais adequada e saudável, seja sob a ótica de ter a oportunidade de escolher ser mais ativa, porque isso faz sentido para ela. Sim. Então, esses dois elementos são os principais que aparecem no programa, então, dentro de um grande guarda-chuva de iniciativas. Lembra a história do decreto que ia impedir não exigir mais a presença de um professor de educação física esse é um debate que ainda está muito efervescente. Qual é a sua opinião sobre isso? Que é fundamental que a gente tenha profissionais de educação física na escola. A escola é um ambiente ímpar, né? É um ambiente de formação, de educação. Então, quando a gente olha, por exemplo, a gente pensa a questão da alimentação. Qual é a lógica de vender Coca-Cola na cantina da escola? Qual é a lógica de diminuir o imposto e conceder benefício fiscal para na Zona Franca de Manaus, né? Ou seja, cada brasileiro está pagando alguns bons centavos por cada lata produzida, porque são 7 bilhões de isenção fiscal lá na Zona Franca de Manaus para se produzir um produto que a única coisa que ele provoca nas pessoas ou na população é a obesidade, e obesidade infantil. Então, sob a ótica da atividade física, assim, ter a escola como um momento, né? Você está falando muito de comunicação, a importância da formação, da comunicação, de comunicar. Eu entendo que são muitos esforços conjuntos. A comunicação é um desses esforços, que na minha percepção, isoladamente tem a sua importância, mas isoladamente não muda a situação. Sim. Mas o profissional de educação física na escola, ele é fundamental para essa formação, para trazer esse olhar de formação para o esporte, para o movimento, para a atividade física. E isso não se limita apenas à presença ou não do profissional de educação física. Também está associado, mas uma vez com a presença dele, também tem uma discussão importante sobre como é que se dá a curricularização da educação física dentro da escola. O que é isso? A curricularização como é que se dá a progressão de conteúdos. Porque atualmente, quando você pega a educação física na escola brasileira, é difícil você ter uma escola que você vê uma progressão. Você não tem, o aluno estudante não tem o que ele vai ter na 5ª série de biologia, o que ele vai ter na 6ª série, o conteúdo da 7ª série, o conteúdo do 8º ano, do 9º ano. Não tem isso? Claro. Né? Em todas as outras disciplinas, isso não tem na educação física. Por que não? Você tem que ter uma progressão curricular que conduz esse estudante ao longo dos anos de escolaridade em uma formação, um letramento corporal. Dá um exemplo do que você proporia se a escola fosse sua e você estivesse lá
o ensino fundamental, da 5ª à 9ª série. O que seria essa progressão? Que tipo de informação diferente? Tem muitos caminhos possíveis para isso, né, o Alexandre, né? Mas isso pode começar desde dos anos mais iniciais, nos primeiros anos do ensino fundamental. Isso pode começar desde do conhecimento da percepção do corpo, né, do movimento, né, de atividades sensórias e sensitivas, até, de fato, a progressão de conteúdos teóricos também. Por que não? Por que não? Né? Por que não? Então, assim, isso vai desde conhecer o próprio corpo, e aí você pode trazer elementos da arte, da cultura, da música, da biologia, da fisiologia, né? Respeitando o nível de aprendizado para os anos de escolaridade, mas que também pode ir aumentando curricularização de questões teóricas também. Por que isso não acontece, né? Então, quando você conversa, eu não sou um pesquisador da área escolar especificamente, mas nós temos colegas na nossa área que se dedicam exclusivamente a estudar esses processos, né? E o que a gente percebe é que existe hoje uma clara recomendação da academia que estuda esse campo do conhecimento, né? Ou seja, a educação física verdadeiramente escolar, né? São muitos bons colegas que debatem isso aprofundadamente, que é fundamental esse avanço de progressão da curricularização, porque isso dá formação. O indivíduo sai dali com uma formação para a vida, né? E há estudos que sugerem que essa formação, quando acontece, aumenta a probabilidade desse jovem ter uma vida mais ativa ao longo de sua trajetória de vida. Sim, né? Isso já seria um ganho extraordinário. Né? Então, assim, esse é um debate importante que a gente tem aí na área. Vamos voltar um pouquinho a um tema que você trouxe antes. Eu sei que é um tema que você estuda muito, que é a questão das cidades, né? Como é que as cidades estão... como é que são concebidas as cidades em relação a isso. Eu me lembro, eu estava lendo aqui esse relatório da OMS lançado agora no dia 18 desse mês, 18 de outubro, é um relatório sobre atividade física de 2022 e vários aspectos da questão da atividade física ressaltada pela Organização Mundial da Saúde inclui infraestrutura mesmo, né? Quer dizer, aqui, por exemplo, eles colocam como preocupação a questão de haver espaços públicos abertos, de ter locais específicos para caminhar, ter infraestrutura para o ciclismo, né? A gente vê aí tantos atropelamentos de pessoas que estão convivendo com os carros, né? Apesar do Rio, o Rio parece que tem uma linha cicloviária grande. Você podia falar um pouco sobre isso? Quais são os locais no Brasil que estão mais avançados do que outros? Aqui eles falam também, a OMS no relatório fala da questão da educação física e do esporte nas escolas, que nós acabamos de falar, né? Mas eles ressaltam, por isso que eles fizeram esse relatório, que é quase uma advertência, uma proposta, mas também uma advertência de que boa parte dos países não estão voltados para isso. Inclusive, diz assim, por exemplo, apenas 30% dos países têm uma política nacional com orientações para todas as idades, porque também tem isso, né? A gente fala muito no jovem, mas o idoso precisa de uma atividade específica voltada para ele. Enfim, há questões ainda a caminhar. Esses dados da OMS, eles analisaram 194 países para fazer esse relatório, e o Dr. Tedros Adhanom, nosso conhecido pela questão da Covid, mas também ele é um combatente do tabaco, e aí ele fala, né, como eu falei no início, que o custo dessa inatividade física é de 300 bilhões de dólares de 2020 a 2030, e também li no início, né, que quase 500 milhões de pessoas desenvolverão doenças cardíacas, obesidade, diabetes e outras doenças. Nós não falamos aqui que a inatividade física e a alimentação inadequada levam à obesidade, mas que essa obesidade também conduz a outras doenças crônicas, como, por exemplo, o diabetes, e a gente sabe hoje que o câncer também, né? Vários
tipos de câncer têm relação com isso. Mas vamos na questão das cidades. Fala um pouquinho mais, porque eu sei que você vibra muito com isso, né? Vamos falar um pouquinho mais com detalhe. O que uma cidade precisa ter para estimular, para propiciar a atividade física dos seus cidadãos? Bom, realmente esse é um tema que a gente vem se debruçando, entendendo que é muito importante e é um tema que tem uma importância cada vez maior na minha percepção, Alexandre, porque, por uma grande característica, esse é um tema muito transversal e que traz impactos que podem ter impactos em diversas áreas que a gente conhece, né? Então, hoje, se você me perguntasse assim, qual é a principal agenda global que a gente precisa enfrentar, a resposta que eu te daria, na minha percepção, é a agenda climática, né? Então nós temos as mudanças climáticas já não estão mais batendo na porta, elas já entraram na casa inteira, né? A gente já está sentindo na prática e na pele as consequências, né? A quantidade de desalojados, de refugiados climáticos que nós temos hoje no mundo. Então, assim, essa é uma questão muito importante. E nós sabemos que parte da solução para enfrentamento de mudanças climáticas encontram-se nas nossas cidades. Na maneira como elas foram desenhadas, na maneira como elas se desenvolveram e cresceram, muitas vezes de forma desorganizada ou desordenada, sem um planejamento urbano adequado, muito embora tenhamos, digamos assim, planos diretores para o desenvolvimento das cidades, nem sempre eles são cumpridos. Mas quando você começa a se envolver com toda uma literatura dessa área, você percebe que parte importante das soluções para o enfrentamento dessa principal agenda que ameaça a humanidade hoje, que são as mudanças climáticas, passa por um redesenho e repensar os modos pelos quais nós vivemos em nossas cidades. E eu, como profissional e pesquisador da área de atividade física, tinha que começar a ler sobre isso. Tinha que começar a entender onde a gente se encaixa nessa realidade, né? E a gente começa a ver e a perceber que há muito espaço de discussão nessa linha desse tipo de olhar. Aí eu vou trazer um dado que vai mostrar o quão espaçoso é esse ambiente para avanços. Eu mais cedo comentei aqui na nossa conversa que o Brasil avançou nos níveis de atividade física da população brasileira quando a gente considera a atividade física no tempo livre de lazer. Mas quando a gente pega essa mesma janela de tempo, de 2011 para cá, 2006, 2007, 2011 para cá, e olha o quão o brasileiro aumentou o nível de atividade física nos deslocamentos diários, o número está estagnado ou piorou em alguns grupos etários. Pelo mesmo censo que avalia o lazer, ele mostra que a gente não vem se deslocando de uma maneira mais ativa nas cidades. Por quê? Porque não houve uma política pública voltada para isso. E para a atividade física no tempo de lazer, houve política pública. E essa consequência positiva. Então, em 2011, o Ministério da Saúde lançou o Academia da Saúde, que são esses polos que as pessoas veem espalhados pelas cidades, né? Que hoje está em milhares de municípios brasileiros. Aproximadamente, se eu não me engano, o número hoje está girando em torno de quase 2.000 municípios brasileiros. Você vai ter um polo do Academia da Saúde, financiado pelo Ministério da Saúde, que, aliás, cabe dizer uma coisa importante, viu, Alexandre? Está sendo ameaçado nesse momento por um por um projeto de lei orçamentária que foi enviado pelo atual governo, pelo Ministério da Economia ao Congresso, que está prevendo um corte de 60% dos custos voltados à promoção da saúde no Brasil. Tá? Quer dizer, ontem houve um debate entre os presidenciáveis e o Lula, por exemplo, citou a redução de verba para a proteção das mulheres em situação de risco. Mas ninguém fala no esporte. Nenhum programa de governo para governador, para deputado, eu não vejo ninguém falando em esporte, em atividade física. Só para te dar uma percepção de alguns números, que esse projeto de lei orçamentária para 2023, que foi enviado há 3-4 semanas atrás do Ministério da Economia para o Congresso, se aprovado, esse corte de 60%, isso vai impactar, por exemplo, o Proteja, esse programa recém-lançado e premiado pela ONU. Os custos dele vão ficar impactados e vai impactar de uma maneira importantíssima o principal programa, a principal política pública brasileira bem-sucedida de promoção de atividade física, que é a Academia da Saúde,
que hoje tem um custo anual aproximadamente de 51 milhões de reais, e com esse corte isso vai cair para algo em torno a 20 milhões de reais. Na prática, isso representa o seguinte: não dá mais para financiar os polos por mais de 3 meses em 2023. E isso impacta o principal programa que fez com que a população brasileira aumentasse seu nível de atividade física no tempo livre de lazer. Mas voltando para a questão das cidades, quando a gente olha os deslocamentos diários, os brasileiros não se tornam mais ativos nos seus deslocamentos diários, porque não teve um programa e uma política específica para isso. Mas é uma tendência muito importante, até mesmo puxada pela agenda climática, o repensar das nossas cidades. A prefeita de Paris, por exemplo, ano passado, lançou um programa chamado Paris 15 Minutos. O que é o Paris 15 Minutos? Qual é a ideia? Repensar o redesenho da cidade, da forma urbana, de infraestrutura da cidade, de modo que qualquer parisiense consiga chegar a qualquer ponto de destino de interesse, trabalho, lazer, escola, serviços, a um tempo de 15 minutos. Isso provavelmente tem um impacto importante sobre a escolha como ele vai. E provavelmente vai ter um impacto importante sobre a redução do uso de carros individuais motorizados, que são responsáveis por 20% de liberação de gases de efeito estufa, obviamente relacionados às mudanças climáticas. Então, assim, nós temos dados... O nome desse projeto é Paris 15 Minutos. Se alguém quiser pesquisar, pode pesquisar por essa... Ótimo. Paris 15 Minutos. Outras cidades do mundo vêm seguindo discussões nessa direção muito importantes também, né? E existem cidades que já investem em mobilidade ativa, em transporte ativo, historicamente, de uma maneira muito importante. Ricardo, historicamente falando. Você não está falando para novas cidades, né? Quem for construir, quem for construir a cidade nova tem que fazer. Você está dizendo mexer na estrutura assim, atual. Por exemplo, Copacabana, que você elogiou e a gente criticou um pouco a questão da Barra da Tijuca. Copacabana, você acha que teria que ser feito o quê para melhorar isso que você considera importante? Copacabana já é um bom modelo, viu, Alexandre? Assim, ela já tem características. Eu vou trazer um dado que vai responder essa sua pergunta. Um dos mais importantes cientistas que estudam as relações das cidades, dos ambientes com a prática de atividade física, com indicadores de saúde, é o professor que eu citei há um tempo atrás, o professor James Ellis, da UCSD. Ele é a referência máxima nesse assunto. É um médico cientista da Universidade de San Diego, na Califórnia. E ele conduz um projeto chamado IPEN, em que ele conseguiu avaliar as características das cidades, tá, em cidades do mundo inteiro, dos 5 continentes. Tá? Um grupo de pesquisadores internacional, uma rede internacional de pesquisa coordenada por ele, e ele produziu dados muito ricos internacionais avaliando como que as características das cidades, as formas urbanas, determinavam níveis de atividade física, escolhas das pessoas e qual é a relação disso da saúde, em relação disso com a saúde das pessoas. E um dado interessante que ele trouxe nesse trabalho é que ele conseguiu comparar, por exemplo, pessoas que viviam em bairros diferentes, em que foram classificados de algumas formas esses bairros. Então, por exemplo, os bairros que possuíam algumas características padrões do tipo, já comentei aqui, boa conectividade das ruas, bom uso misto do solo, que significa ter comércio, serviço, etc. Boa densidade residencial, ou seja, ter vida nesse bairro, pessoas ocupando o espaço público, pessoas que voltam a ocupar o espaço público, tá? Que é o que a gente chama de 3D. Tem alguns outros Ds também, mas os 3 mais importantes: densidade, uso misto do solo, tá? E boa conectividade das ruas. As pessoas que moravam nesses bairros que possuíam tais características, quando comparadas às pessoas que moravam em bairros que não possuíam essas características, aumentavam de 40% a 60% os seus níveis de atividade física e tempo de atividade física. Isso significa, muita coisa. É muita coisa. Pelo simples fato dela morar num bairro em que possuíam características na forma desse bairro, urbana, que no final das contas favorecia uma escolha mais ativa de deslocamento. Ou seja, isso representava o tempo adicional das pessoas que viviam nesses bairros. Chegava quase até 70 minutos a mais semanal de atividade física. Isso significava quase a maior chance, em 60%, de atender às recomendações da OMS. Pelo simples fato de viver em um bairro
que possuía tais características. Sim. Esses dados do Jim Sallis, e depois somados por inúmeros outros grupos de pesquisa, né? Inclusive grupos brasileiros muito bons, né? Nós temos alguns acadêmicos muito bons nessa área, vieram alertar de que a gente precisava repensar nossas cidades, por uma série de aspectos, né? E que é transversal. Temos que pensar como a gente tem o nosso transporte público. O transporte público é uma discussão muito interessante, o Alexandre. Porque no Brasil o transporte público, de certa forma, ainda não é entendido como um direito do cidadão. Assim como a saúde hoje é entendida como um direito do cidadão, nós temos o nosso SUS, que precisa ser, obviamente, muito valorizado. Graças a constituintes. Graças a constituinte que nós tivemos, a liderança na época de Ulisses de Guimarães, conduzindo esse processo, o pessoal todo envolvido com os debates muito ricos, né, pós-constituintes, pós-ditadura militar, né, a construção, o pessoal da Abrasco, Fiocruz e todo mundo envolvido nessa construção, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Fiocruz, e lideranças importantes surgiram graças a isso, né? O transporte público também tem que ser visto dessa forma. Aconteceu uma coisa muito curiosa durante a pandemia em relação ao transporte público no Rio de Janeiro e em várias cidades brasileiras. A gente sabe que o transporte público, por exemplo, está em crise. Existe uma crise, a precariedade é notória do nosso transporte. Quando a gente pensa no Rio de Janeiro, as pessoas entendem a precariedade. Quando você sai da Zona Sul, então, você vê que o transporte público tem a precariedade. O próprio BRT tem muitos problemas, né? Que é um sistema relativamente jovem no Rio de Janeiro, que era para estar funcionando tinindo e não está. Por que isso acontece, né? Aí um dado interessante. No ápice da pandemia, pré-pandemia, se a gente pegar, por exemplo, o metrô do Rio de Janeiro, no ápice, o metrô Rio, antes da pandemia, o número médio de passageiros que utilizavam o metrô no Rio de Janeiro era de 900 mil passageiros dia. Esse era o número, que pagavam diariamente suas passagens para o sistema. No ápice da pandemia, naquele isolamento social máximo, esse número caiu para 150 mil passageiros dia. 900 mil para 150 mil. Isso teve um impacto econômico sobre o sistema violento. A consequência disso é uma só. É o aumento da passagem no ano seguinte, porque o sistema ele funciona com base no número do ticket médio de usuários naquele ano anterior. Você pega os custos totais de operação, divide sobre o número de passageiros que teve no ano e calcula o ticket médio da tarifa. Se cai e despenca o ticket médio, o que acontece no ano seguinte? Aumenta. Por que isso acontece? Porque não existe uma compreensão de que o Estado brasileiro, o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem que ter uma coparticipação. É um direito do cidadão se deslocar, de ir e vir. Então tem que ter uma política de subsídios adequadas e bem estruturada nesse sentido, que não onera o usuário final do sistema, que é o passageiro. Você vê a importância do que você está dizendo. Amanhã nós temos a importância e o impacto do transporte sobre a vida do trabalhador de baixa renda, que amanhã, para exercer o direito democrático de voto, as passagens vão ser de graça, porque sabe-se que inviabilizaria muitos votarem, né? Isso. A classe média e a classe alta não tem ideia do significado de R$4, R$5. Exatamente. Então isso mostra a importância de se repensar, inclusive, o modelo de gestão do transporte público brasileiro, né? E a pandemia escancarou isso, né? Eu lembro claramente, Alexandre, no ápice da pandemia, aquela foto, não sei se você lembrar dessa foto, foi uma foto publicada enquanto todos nós que tínhamos a oportunidade de estarmos trancados dentro de casa em isolamento para não pegarmos o coronavírus, a foto do transporte público no Rio de Janeiro era assim, as pessoas lotadas, enclausuradas. Tem uma foto que foi publicada que eu tenho essa foto guardada lá em casa, porque assim, ela me marcou. Eram as pessoas lotando um ônibus coletivo no ápice da pandemia, enquanto todos nós que tínhamos essa oportunidade estávamos em casa, né? Então, assim, isso mostra a precariedade do sistema e como que a gente precisa repensar, na realidade, a lógica desse sistema, né? E, aliás, tem uma curiosidade que você certamente sabe, porque você é um parceiro aí de toda essa história aí da saúde pública, né? Você conhece muito bem. Uma das consequências que a gente viu, o que aconteceu com o metrô Rio-Botafogo? Como é que se chama hoje o metrô Botafogo? Estação Coca-Cola. Estação Botafogo Coca-Cola. A indústria nunca perde a oportunidade, você sabe disso, né, Alexandre? E, pelo visto, eu acho que é a única estação que tem nome de empresa. Eu vi algumas outras na Tijuca, mas que eram nome de farmácias, etc. Mas eu acho que já saíram, eu não tenho absoluta certeza dessa informação. A Coca-Cola está lá. Mas a Coca-Cola, com toda a sua força, continua botando o nome, né? E lembrar que uma lata de Coca-Cola são 12 colheres de sobremesa de açúcar, né? Pois uma lata. São 18 gramas, se não me engano, de açúcar, uma lata de Coca-Cola. Enfim, então assim, tem todo um espectro
espaço, né? Então, quando você pensa, por exemplo, o percentual de brasileiros que se deslocam de forma ativa no seu dia a dia, como forma de deslocamento diário, esse número não passa de 13, 14%. Então tem uma camada enorme da população que, se a gente repensa as nossas cidades, tentando trazer essa infraestrutura, o que a literatura mostra, né? Densidade, conectividade, a descentralização, né? Você, por exemplo, tem incentivos fiscais para quem quer abrir negócios nas periferias da cidade, para criar polos geradores de emprego e que, consequentemente, gera polo gerador de viagem, né? Em que as pessoas conseguem se deslocar. A gente tem um grande modelo, deixa eu só te cortar aqui, Alexandre, só completar. A gente tem um grande exemplo na América Latina, que é Bogotá. Bogotá, desde o final da década de 80 e início da década de 90, vem investindo em um redesenho da sua cidade. Investindo, por exemplo, em implantação de um sistema eficaz com subsídios de BRT, ampliação de calçadas, um aumento expressivo da malha cicloviária, inclusive durante a pandemia. Isso aconteceu em algumas cidades brasileiras também, Fortaleza, BH, teve aumento, porque a pandemia também fez uma coisa curiosa, né? A mobilidade ativa e o transporte ativo teve uma oportunidade incrível de crescimento durante a pandemia, porque era mais seguro se deslocar, por exemplo, de bicicleta do que dentro de um transporte público coletivo lotado de gente. Então, muitas cidades pegaram a oportunidade da pandemia e conseguiram desviar recursos para investir, por exemplo, em ciclovia. Eu trabalho em Caxias. Infraestrutura cicloviária. Eu trabalho no município de Caxias uma vez por semana e eu estou começando a fazer um levantamento de como os pacientes, são pacientes de tuberculose, como os pacientes têm chegado à consulta. E me surpreendeu a quantidade de pacientes que chegam à consulta de bicicleta. E eu não sei se o Caxias está preparado para isso, está atento a essa questão, mas as pessoas estão andando muito de bicicleta, inclusive pelo custo, né? Né? Não deu custo zero, que a bicicleta tem que ter manutenção, mas... Quando a gente olha os números do uso de bicicletas no Brasil durante a pandemia e pós-pandemia, esse número saltou de uma maneira extremamente importante, comparado ao mesmo janela de tempo de um ano antes de pandemia, né? Ou durante a pandemia, obviamente. Esses números saltaram em 60% em algumas cidades brasileiras. As pessoas estão se deslocando de forma... Mas para isso precisa também de infraestrutura. Porque tem uma questão que envolve também a questão de segurança desse uso de transporte, né? Sim. Então é muito interessante essa discussão, é uma discussão que eu acho que tem que avançar, que tem que crescer. A nossa área precisa avançar essa discussão também. Muito embora existam pesquisadores que discutam muito bem as questões das cidades, o que eu acho que falta, na minha percepção, Alexandre, é uma rede articulada do próprio ativismo, do próprio advocacy, de incidência política, de sensibilizar legisladores nessa percepção. Os influências dos que estão emergindo da UERJ, né, do Laboratório de Vida Ativa, os seus influências também podiam... Depois você me repassa os endereços onde eles estão, quais são as plataformas que eles estão, para a gente também dar voz a essas pessoas, né? Sim. O Ricardo, você... vai encerrar o programa, faltam 3 minutinhos, e aí eu queria que você, nesses 3 minutos, tentasse convencer um sedentário ou uma sedentária, criança, adolescente, adulto jovem, mas também os idosos, a se movimentarem. Você tem 3 minutos para vender seu peixe. Que desafio, hein, Alexandre? Pô, você me colocou numa situação difícil agora. Vamos lá. Bom, antes eu só queria dizer o seguinte, eu não queria sair daqui sem fazer uma propaganda de uma agenda importantíssima, que é a Agenda Brasil Mais Saudável, tá? Da Aliança contra o Tabagismo e Promoção da Saúde, uma grande parceira nossa de muitos trabalhos. Aqui você vai encontrar, você vai poder ler uma série de políticas para prevenir doenças crônicas, incluindo uma série de proposições de políticas para a promoção da atividade física no Brasil. Você pode encontrar no site da ACT Promoção da Saúde, tá? A gente foi convidado para escrever o capítulo sobre atividade física e proposições para atividade física. E aqui, então, para quem quer começar a atividade física, vale a pena ler esse documento, até para que você entenda que, assim, se para você é difícil fazer atividade física, não se sinta tão culpado, tá? Se retire desse lugar da culpa por não conseguir fazer atividade física. A gente sabe que não é fácil fazer atividade física de uma forma geral. Agora, temos informações interessantes que a gente poderia dar para você que está querendo começar a atividade física, né? A primeira coisa, assim, tem uma frase em inglês que eu vou traduzir para o português, mas que eu gosto muito, acho ela bonita no inglês, que eu gosto que é assim: some is better than none. Ou seja, alguma coisa é melhor do que nada.
E more is better than some. Um pouquinho mais já é melhor do que alguma coisa. Então, a primeira recomendação que eu poderia dar a você é: comece devagar. Você não precisa ter o tênis mais high-tech. Você não precisa ter aquela roupa que vai custar uma fortuna. Você não precisa de nada disso. Você simplesmente precisa começar a se deslocar de uma maneira simples, de uma maneira leve. Não precisa ser intenso, não precisa ser extenuante. Porque para quem não faz atividade física, começar dessa forma, as chances de você se lesionar é grande. As chances de você não interpretar essa atividade intensa e extenuante como forma prazerosa é enorme. Isso vai fazer com que você pare. Você vai ficar 20, 30 dias se esforçando, se matando para fazer atividade física e depois você não mantém. Então, respeitar os seus limites, respeitar o seu prazer, buscar algo que faça sentido para você, né? Atividades que... Eu, por exemplo, a minha atividade física meu maior prazer de fazer atividade física é pedalar. Eu amo pedalar. Pra mim, pegar a minha bicicleta velhinha, viu? Eu não tenho aquelas bicicletas que custam 30 mil reais, não, porque também é uma onda legal, tem o pessoal que gosta do grupo da bicicleta. Eu gosto da minha velhinha, de pegar minha bicicleta velhinha e rodar pela... Aliás, eu vou fazer isso depois daqui, viu? Vou sair daqui e vou pegar... O Geraldo gosta de interromper o programa quando chega no limite. Então é isso, Se despeça. Começa devagar, vai com calma e acredite numa única coisa. Depois que você consegue alguma regularidade, tudo fica mais fácil. Siga adiante. Gente, foi um prazer enorme estar aqui com o Alexandre. Essa é uma pauta muito cara para mim, muito importante. A gente sabe que a atividade física traz impactos importantíssimos sobre a saúde e também econômicos, como o Alexandre disse, sociais. Está alinhado à principal agenda do mundo, que é a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Está alinhado à agenda das mudanças climáticas. Então, assim, é só benefício. Se tem algo que faz bem para as pessoas, certamente é praticar atividade física. Boa tarde para todo mundo. Ricardo, a gente te agradece, Geraldo. Até o próximo sábado. Bom fim de semana para todos. Vamos correr, vamos andar, vamos ciclar.